Olá, amigo. Olá, amiga. Estamos aqui para mais um tema da série Ouvindo a Voz de Deus. Hoje, o nosso assunto vai ser sobre o dízimo. Mas antes de começarmos a estudarmos, analisarmos os textos bíblicos, o que a Bíblia traz para mim, para você, para compreendermos melhor esse assunto, gostaria de convidar você a fazer uma oração. Feche os seus olhos. Nosso Senhor e Deus, viemos a Ti buscar iluminação para que possamos entender o que a Tua palavra nos ensina sobre o dízimo. Que o Teu Santo Espírito venha atuar em nossas mentes, esclarecendo as nossas dúvidas, e que possamos realmente compreender e Te adorar através desse ato tão maravilhoso. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou estar projetando aqui na tela algumas imagens, com elas alguns textos, para que possamos analisar e possamos então compreender um pouco mais do que a Bíblia fala sobre esse tema, o dízimo. Temos aí na tela já a primeira imagem, né? Fazendo a relação com o nosso dinheiro, o nosso salário, o nosso sustento, e também o que as Escrituras falam sobre isso. Nós vamos estar analisando agora. Eu já ouvi algumas pessoas mencionando que elas vão pagar o dízimo, outras que elas vão dar o dízimo. Eu gosto da expressão que nós vamos devolver o dízimo. Por que eu uso a expressão e gosto dessa expressão devolver o dízimo? Justamente pelo que a própria Bíblia ela me diz. Quando nós vamos para o livro de Salmos, o capítulo 24, versículo 1, né, nós sabemos que os salmos são canções, mas eu vou usar a expressão capítulo e versículo para ficar mais fácil para você poder localizar na sua Bíblia quando você for comparar depois. Deus é o nosso Criador. Então está dizendo ali, ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nele vivem são dele. Então, de acordo com esse texto, tudo pertence ao nosso Deus. Eu, você, a casa onde eu moro, o carro, a moto, a terra, o salário, tudo pertence ao nosso Deus. Em outro texto ele vai dizer, meu ouro, minha prata. Num texto a seguir, ele vai dizer para a gente, em Salmos 50, versículo 10 e versículo 11, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Então, todos os animais são do nosso Deus. Tudo que existe no planeta Terra e o planeta Terra pertence ao nosso Deus. Por isso que eu gosto da expressão que nós devolvemos o dízimo ao nosso Deus. Então, o que é o dízimo? O que seria isso? Na verdade, como nós não temos nada, Deus nos concede o privilégio e a oportunidade de sermos seus administradores, seus mordomos. E Ele coloca em nossas mãos recursos para que possamos administrá-los sabiamente, buscando sempre, junto ao Espírito Santo, essa orientação de como usar esses recursos que Deus nos concede. E ele fica com 10% e nós com 90%. É uma sociedade fora de série, muito bom mesmo. Levamos uma vantagem muito grande e precisamos administrar. Samuel, você falou 10%. Como que eu sei que são 10%? A própria Bíblia ela já nos concede isso. Quando vamos para o livro de Levítico, o capítulo 27, o versículo 30, em algumas traduções, nós lemos assim, a 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus. O Senhor, e será dada a Ele. Então, a própria Bíblia já esclarece que o dízimo é 10%. São 10% que nós devolvemos dos nossos recursos, das nossas entradas, do nosso ganho, do nosso salário, das nossas aplicações, das nossas negociações. Então, de uma forma fiel, ao administrarmos esses bens que o Senhor deixa em nossas mãos, nós reconhecemos a soberania de Deus quando nós o adoramos, devolvendo a Ele 10% daquele que Ele nos concede. De acordo com o livro de Coríntios, 1 Coríntios 9:14, o dízimo ele tem as suas finalidades. E olha só que interessante. Assim, o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Na época, nós estávamos aqui, o texto está se referindo aos levitas, aos sacerdotes, pessoas que
estavam vinculados 24 horas ao trabalho do Senhor. E hoje, é correto os pastores receberem o seu salário através do dízimo? Claro, com certeza. A Bíblia orienta assim, de acordo com esse texto. Mas é interessante entender que esse pastor deve estar 24 horas a serviço de Deus. Ele não deve ter outro segmento, ele não deve ter outro trabalho. Para que ele possa viver do dízimo, é necessário que ele esteja 24 horas à disposição de Deus, ensinando as pessoas sobre o amor de Deus, sobre o plano da salvação. Então, essa é a orientação bíblica, que os dízimos sejam gastos em evangelismo. Igrejas, campanhas evangelísticas, livros, tudo que possam levar uma pessoa a render o seu coração ao Deus Criador, ao Deus que tem o plano da salvação para nos buscar. Então, essa é a função do dízimo, assalariar pessoas que trabalham 24 horas para pregar o Evangelho. De acordo com o livro de Malaquias, começando lá no capítulo 3, o versículo 7, diz assim: Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: e que havemos de tornar? Sabe, muitas pessoas questionam: eu devo devolver 10% daquilo que eu ganho? O meu salário é pouco, é menos do que um salário mínimo, eu tenho que devolver 10, mas por causa dessa situação eu posso devolver 8, eu posso devolver 5, eu posso devolver 2, ou dependendo eu posso não devolver nada. Por isso que o texto de Malaquias ele é bem específico, ele diz assim: desde o dia dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. A Bíblia é muito clara, a gente leu lá no livro de Levíticos, no capítulo 27, diz que 10%, né, a 10ª parte. Então a Bíblia é muito clara. Então, quando eu pego e começo a querer devolver 8, 5, eu estou me desviando dos estatutos que Deus estabeleceu para mim. Quando eu vou no livro de Êxodo, diz que eu devo guardar o sábado. Muitas pessoas querem guardar o domingo. Esse texto também se encaixa nessa situação, pessoas que estão se desviando. Devemos ser casados, uma esposa, um esposo, sermos fiéis. Quando eu saio disso, eu estou me desviando dos estatutos de Deus. Por isso que hoje nós temos muitas confusões nas igrejas, porque as pessoas, de acordo com esses textos, estão se desviando dos estatutos e não estão guardando. E Deus está pedindo: volte para mim. E ele vai além. No versículo 8 do mesmo capítulo, capítulo 3 de Malaquias, lemos assim: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, quando nós não devolvemos ou devolvemos uma parte inferior, nós estamos roubando a Deus. E ele então traz uma promessa maravilhosa quando nós nos conscientizarmos que nós nos desviamos dos seus estatutos e que devemos fazer aquilo que ele nos pede. Olha o que ele fala em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, qual dela vos advém a maior abastança. Então aqui está para a gente a promessa de Deus. Nós que nos desviamos dos seus caminhos, deixamos de devolver o nosso dízimo, deixamos de fazer aquilo que Deus nos pede, guardar o sábado, né? Esse dia que ele abençoou, santificou, esse dia que ele separou. Tanto o sábado como o dízimo estão ali no Antigo Testamento, enquanto você pega o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, Pedro, João, todos eles citavam as Escrituras. Que Escrituras que eles citavam? O Velho Testamento, que estava na mão deles, era a base de tudo isso. Por isso que até hoje nós temos o sistema de dízimos, o nosso sistema de adoração através do dízimo, porque isso foi instituído por Deus, é a palavra de Deus. E aqueles homens santos, inspirados por Deus no Novo Testamento, usavam justamente o Antigo Testamento, mostrando mais uma vez que o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão em conformidade. Nenhum deles foram abolidos na questão de ensinamento para a nossa vida. E por isso hoje nós estamos devolvendo o nosso dízimo. Eu convido você a participar, experimentar esse tipo de adoração.
que você devolva o seu dízimo para que Deus, não que ele precise de dinheiro, eu quero ser bem claro para isso, Deus não te pede dinheiro, ele não precisa do dinheiro. Na realidade, quando Deus te pede alguma coisa, é porque ele quer te dar algo maior. Quando ele fala assim, olha, Samuel, devolve para mim 10%, porque eu quero te dar algo maior. Mas eu quero saber se você é fiel, eu quero saber se você sabe administrar. Nós temos um exemplo maravilhoso, quando ele chega no poço, a mulher samaritana, ele chega para a mulher samaritana, me dê água. Sabe, Jesus é o próprio Deus, ele podia simplesmente assim, quero que chova agora, eu quero me refrescar, eu quero que surja um rio aqui, que eu quero beber uma água, eu quero uma biquinha, e tudo isso ia acontecer, ele tinha esse poder. Mas ele pediu para a mulher algo, porque ele queria dar algo melhor para ela, ele queria dar algo, abundância para ela. Ele diz assim, me dá essa água que eu vou te dar, a água da vida. E Deus, ele quer fazer a mesma coisa comigo e você através da nossa adoração. Ele quer que você e eu sejamos fiéis nos 10%. E ao devolver os 10% para ele, mostrando a nossa fidelidade, mostramos que acreditamos nele, mostramos que estamos dispostos a seguir aquilo que ele faz, que nós não queremos nos desviar dos estatutos que ele estabeleceu para a nossa vida. E ele faz uma promessa que ele vai abrir as janelas do céu para nos dar abundância. Então, Deus está chamando você para fazer esse teste. Fazei prova de mim. Deus diz isso. Então, faça prova sobre isso. Mas, Samuel, será que ao devolver o dízimo, as pessoas vão estar usando isso de uma forma correta? De acordo com a Bíblia, Deus diz assim, trazer os dízimos à minha casa, à casa do tesouro. Daí para frente, já é responsabilidade da pessoa que está colocando as mãos desse dinheiro. Se ele usar de uma forma correta, ele vai ser abençoado por Deus. Se ele usar de uma forma incorreta, que Deus tenha misericórdia dele. Porque tudo que fazemos, vamos ser cobrados. Tudo que fazemos hoje, nós vamos ser cobrados no juízo. Deus vai nos chamar para conversar e nós vamos ter que prestar conta. O que eu estou dizendo? Ser fiel ao Deus nos promove a salvação que ele nos oferece de graça. Nos afastar dos seus estatutos, ser infiéis, usar o seu dízimo para fins próprios ou fins que não são especificamente explicados, esclarecidos na Bíblia, a pessoa vai ter que responder por isso. Por isso, fica aqui o meu convite para que você aceite a orientação de Deus, seja um dizimista, devolva a ele aquilo que ele te pede para que ele possa te abençoar de uma forma muito grande, para que a sua vida cresça espiritualmente e dentro da sua capacidade, Deus te abençoe para que você também cresça de uma maneira que possa administrar bem a sua família, o seu lar, o seu trabalho e as pessoas com quem convive. Feche os seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus pelo privilégio de podermos estudar esse tema tão magnífico que a palavra de Deus nos trouxe. Nosso Senhor e Deus, obrigado porque tivemos a oportunidade de estudar sobre o dízimo. Nós possamos entender que o Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas o Senhor nos deixou como administradores de tudo que o Senhor tem, tudo que existe na terra. E obrigado por nos conceder um pouco dessa herança para que possamos ser fiéis mordomos administrando para Ti. Que nós possamos, com o coração alegre, devolver a Ti os 10% e também sermos abençoados pela nossa fidelidade. Toma, Senhor, cada um dos Teus filhos que está ouvindo essa mensagem em Tuas mãos. Trabalha no coração dele, que o Espírito Santo continue iluminando a mente de cada um de nós para que possamos entender melhor esse assunto. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. A todos vocês, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.